Oi, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre polinômios. Vamos lá? Observe, os polinômios, eles têm várias classificações, dependendo da quantidade de termo algébrico que ele possui. Então, veja o primeiro tipo de polinômio, é um monômio. O que é monômio? É a expressão algébrica formada apenas por um termo algébrico. Então, por exemplo, 4xy, 2x, x ao quadrado, 43y ao cubo. Esses são exemplos de monômios, porque ele tem apenas um termo algébrico, certo? Outro caso que nós temos de polinômio são os binômios. Os binômios, né? O que é um binômio? É a expressão algébrica formada por dois termos, tá? Então, veja os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. 2x mais 5n, z menos 7y ao cubo, 4xy ao cubo menos 12 e x ao cubo y mais x ao quadrado. Se vocês observarem, o que separa um termo algébrico de outro é o sinal de mais ou de menos. Então, os monômios têm só um termo algébrico, já os binômios têm dois termos. Além dos monômios e dos binômios, nós também temos dentro dos polinômios o trinômio. E como o próprio nome já diz, tri vem de três. Então, são três termos algébricos que nós temos em um trinômio. Veja os exemplos. Olha, 4y mais z menos 2x, 4xy menos 3z ao cubo mais 4, x ao quadrado mais x mais 3, 4 mais 3y ao cubo menos z. Esses são alguns exemplos de trinômio, porque tem três termos algébricos. Bom, e quando o termo tem 2, 3, 4, 10 termos, essas expressões são chamadas de polinômio, né? Então, por exemplo, olha, nós temos x mais y, 3x mais 4, y ao cubo mais 5 mais z ao quadrado, zy ao quadrado mais z, mais x ao cubo mais 12 mais k. Então, meninos, um termo monômio, dois termos binômio, três termos um trinômio. Todos eles são chamados de polinômio, inclusive se tiver 4, 5, 6, 10 termos algébricos, certo? Bom, no próximo item aqui, nós vamos ver grau de um polinômio. Como que nós calculamos o grau desse polinômio? Observe, grau de um polinômio é o grau do termo algébrico de maior grau do polinômio. E quem estabelece esse grau, para nós sabermos esse grau, basta olhar o expoente de cada letra. Então, olha o exemplo. Qual o grau do polinômio 2x ao quadrado mais 5x menos 4x ao cubo? Então, o polinômio é este. Nós vamos olhar que o primeiro termo algébrico, o expoente da letra x é 2. Então, esse termo algébrico é do segundo grau. O segundo termo algébrico, o expoente da letra x, é 1, então ele é de primeiro grau. O terceiro termo algébrico, que é 4x ao cubo, o expoente é 3, então ele é de terceiro grau. Para verificar o grau do polinômio, nós olhamos o maior valor que nós encontramos dos graus. Então, a gente encontrou segundo, primeiro e terceiro grau. Como o terceiro grau foi o maior, esse polinômio, então, ele tem grau 3, ou é um polinômio do terceiro grau, certo? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha, nós vamos então calcular o grau dos polinômios. Na letra A, nós temos 5x ao quadrado, onde o expoente é 2, e temos 3y, que o expoente é 1. Nesse caso, o maior é 2, portanto, o polinômio tem grau 2. Na letra B, nós temos 7a ao cubo, onde o expoente é 3. No segundo termo algébrico, nós temos 2a, que o expoente é 1. Nesse caso, o maior expoente foi 3, então o polinômio tem grau 3. Letra C. Na letra C, observem que o primeiro termo é 2x ao quadrado, yz ao cubo.
nós vamos ter que somar os expoentes das letras neste termo algébrico. Então, o primeiro expoente é 2 da letra X, 1 da letra Y e 3 da letra Z. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Quer dizer que este termo algébrico é do sexto grau. O segundo termo algébrico que nós temos, os expoentes são 3 e 5. Se eu somo 3 mais 5, eu encontro 8. Quer dizer que este termo algébrico é do oitavo grau. E o último termo, que o expoente é 1, significa que é do primeiro grau. Então, nesse caso, pessoal, nós dizemos que esse polinômio é do oitavo grau, porque foi o mais alto que nós encontramos analisando os termos, tá? Letra D. Na letra D, nós temos 3A, que o expoente é 1, portanto, esse termo é de primeiro grau. 7A ao quadrado B, se você somar 2 mais 1 dos expoentes, dá terceiro grau. E 5A ao cubo, que o expoente é 3, também é do terceiro grau. Portanto, o maior grau que nós encontramos foi o terceiro. Letra E. 6xy ao cubo, se eu somo os dois expoentes, 1 mais 3, eu vou encontrar quarto grau. 5x ao quadrado y à quarta, se eu somo 2 mais 4, eu vou encontrar sexto grau. E 3xy, eu vou encontrar segundo grau. Portanto, esse polinômio tem grau 6, que foi o maior que nós encontramos ao analisar os termos algébricos. Na sequência, nós vamos começar a analisar e vamos começar a resolver adição e subtração de polinômios. Bom, para fazer isso, nós precisamos reduzir os termos semelhantes da expressão. O que mesmo que são termos semelhantes? São aqueles termos que possuem letras e expoentes iguais. Então, para ser termos semelhantes, tem que ter o coeficiente, né, diferente, e a parte literal desses valores, dessas expressões, tem que ser iguais, tem que ser semelhantes. Então, observe. Primeira coisa, identificamos os termos que são semelhantes. Para isso, a gente olha a parte literal. Se as partes literais forem iguais, é um termo semelhante. Segundo, organizamos a expressão colocando os termos semelhantes próximos um do outro. Isso é opcional, porque às vezes tem aluno que ele vai preferir fazer o cálculo sem organizar os semelhantes juntos. Número 3, efetuamos a adição ou a subtração entre os termos semelhantes. Então, observe o exemplo que nós vamos aqui resolver. 2x mais 8, mais 3x, menos 3, mais 5x, menos 2, mais x, mais 4, menos 3x. Esse é o polinômio que nós vamos simplificar. Primeiro, nós vamos seguir esses 3 passos que eu coloquei aqui anteriormente para vocês. Então, olha, 2x é semelhante a 3x, que é semelhante a 5x, que é semelhante a x e semelhante a menos 3x. Então, eu fui lá e destaquei de verde todos os termos que eram semelhantes. Agora, nós vamos escrever esses termos todos juntos, fazendo o segundo passo que nós colocamos aí para vocês, eu e o professor Joel. Olha, então vamos colocar 2x, mais 3x, mais 5x, mais x, menos 3x. Observem que nós organizamos, agrupamos os termos semelhantes. Os que não foram destacados em verde também são semelhantes, porque eles não possuem letra. Então, mais 8, menos 3, menos 2, mais 4. Ótimo. Agora, vamos resolver os termos semelhantes na variável x, né? Na letra x. Então, 2x mais 3x, 5x. 5x mais 5x, 10x. 10x mais 1x, 11x. 11x menos 3x, 11 menos 3, 8x. Agora, nós vamos resolver os números que não tinham letra. Nesse caso, mais 8 menos 3, 5. 5 menos 2, 3. 3 mais 4, 7. Então, a resposta que nós estávamos procurando dessa expressão é 8x mais 7, escrita de uma forma simplificada. Vamos ver outros aqui. Olha, na sequência. Na letra A, nós temos quem são os valores semelhantes aqui? 5x e 3x. Então, vamos anotar primeiro, 5x mais 3x.
Os números 2 e menos 1 também são semelhantes porque não possuem letras. Então, 5x mais 3x, 8x. Mais 2 menos 1, mais 1. Portanto, a resposta 8x mais 1. Encontramos um binômio na resposta. Letra B. São semelhantes 7x ao cubo, não tem ninguém semelhante a ele. Então, vamos olhar quem é semelhante a 12x ao quadrado. Menos 5x ao quadrado. Vamos ver agora quem é semelhante a menos 4x. Mais 7x. E aí ficou o mais 3 e o menos 4, que também são semelhantes. Vamos organizar. Primeiro eu vou colocar 7x ao cubo. Depois quem tem x ao quadrado. Depois quem tem só x. E por último os valores que não possuem letra. 3 menos 4. Bom, vou repetir o 7x ao cubo porque não tem ninguém semelhante a ele. 12x ao quadrado menos 5x ao quadrado, que são os em que eu destaquei em azul, eu vou subtrair 12 menos 5, 7x ao quadrado. Os que eu destaquei em verde, menos 4x mais 7, 7 menos 4, 3 positivo, então 3x. E 3 menos 4, menos 1. Ok? Letra D, na letra C. Na letra C, nós temos que retirar o parênteses. Para retirar o parênteses, nós precisamos fazer jogo de sinal. Então, veja, mais vezes menos, menos 12xy ao quadrado. Mais vezes mais 16xy. Mais vezes menos, menos 10. Lembrando que para fazer esse jogo de sinal, meninos, basta vocês analisarem. Sinais iguais é positivo, sinais diferentes, negativos. Então, dois sinais iguais, positivos, sinais diferentes, negativos. Vamos retirar o próximo parênteses, então. Menos vezes mais 5, menos 5xy ao quadrado. Menos vezes menos 12, mais 12xy. Menos vezes mais, menos 20. Tendo feito o jogo de sinal, nós vamos procurar os termos que são semelhantes. Então, ó, 12xy ao quadrado é semelhante a 5xy ao quadrado. 16xy é semelhante a 12xy. E 10 é semelhante a 20. Então, nós vamos resolver agora. Menos 12 e menos 5, soma e repete o sinal. Então, 12 menos 5, menos 17xy ao quadrado. Os que foram destacados em azul. 16 mais 12, mais 28xy. E menos 10 menos 20, soma e repete o sinal. Então, menos 30. Observe, meninos, que nós não alteramos os expoentes das letras. Quando é adição e subtração, nós apenas repetimos a parte literal, certo? Vamos para o próximo caso, que agora nós vamos falar um pouco com vocês de multiplicação de um monômio por um polinômio. Multiplicamos o monômio por todos os termos do polinômio, ou seja, aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação, que alguns alunos conhecem essa propriedade como a multiplicação do chuveirinho, né? Então, vamos observar o primeiro exemplo. Eu vou multiplicar 5x vezes 2x ao quadrado. 5 vezes 2, 10. Como se trata de uma multiplicação de bases iguais, nós vamos somar os expoentes das letras. Então, 1 da primeira letra mais 2 da segunda, 10x ao cubo. Vou multiplicar agora 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. E somo 1 da primeira letra com 1 da segunda letra, 15x ao quadrado. Vamos multiplicar agora 5x vezes menos 4. 5 vezes menos 4, menos 20x. E vamos repetir o x porque o 4 não tinha letra, certo? Outro exemplo. 3y vezes 3x ao quadrado. 3 vezes 3, 9. E a gente vai repetir as duas letras, porque ali o y com o x não tem como somar o expoente, porque as letras são diferentes. Vou multiplicar agora 3y vezes x. Então, 3xy. Vou multiplicar também 3y vezes menos 5, que resulta em menos 15y. Bom, não tem termos semelhantes, porque as letras podem ser iguais, mas os expoentes não são. Então, não são termos semelhantes. Portanto, por enquanto, nós paramos aqui neste exercício, certo? Vamos ver, então, outro caso de multiplicação. Vamos ver agora a multiplicação de polinômio por polinômio. Como que vamos proceder?
Nós também vamos fazer a propriedade distributiva e nós vamos multiplicar cada termo de um polinômio por todos os termos do outro polinômio. Então, veja, um binômio vezes um trinômio, ó, 2x menos 3 vezes 3x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, primeiro a gente vai pensar só no 2x. Nós vamos multiplicar 2x vezes 3, 6, somos expoentes, 1 mais 2, x ao cubo. 2 vezes 4, 8, somos expoentes, 8x ao quadrado. 2 vezes menos 5, menos 10x. Então, observe que mesmo tendo dois valores dentro do parênteses, nós resolvemos o primeiro. Agora, nós vamos resolver o menos 3, vamos multiplicar novamente. Menos 3 vezes 3, menos 9, repete a letra, x ao quadrado. Menos 3 vezes mais 4, 3 vezes 4, menos 12x. E menos 3, menos 5, menos vezes menos, mais. 3 vezes 5, 15, ok? Nós vamos procurar agora se ficaram termos semelhantes. Então, observe. 6x ao cubo não tem ninguém semelhante a ele, mas 8x ao quadrado tem, que é o 9x. E também tem termo semelhante a 10x, que no caso é o 12x. Então, 6x ao cubo eu vou repetir. Os que foram destacados em azul, 8 menos 9, menos 1. Então, menos x ao quadrado. Os que foram destacados em verde, menos 10 menos 12, menos 22x. E o 15 nós vamos repetir, certo? Bom, nós também podemos fazer divisão de polinômio por monômio. Então, olha, dividimos todos os termos do polinômio pelo monômio. Então, vamos lá. O primeiro caso, nós vamos dividir 9 por 3. E aí, vamos só retomar aqui um pouquinho. Na multiplicação, vocês somavam os expoentes. Na divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Então, 9 dividido por 3, 3. 5 menos 2, subtraindo o expoente, x ao cubo. 15 dividido por 3, 5. Subtraindo o expoente 3 menos 2, sobra 1, 5x, certo? Outro exemplo. Vou dividir 11 a ao cubo x por ax. O ax, como não tem número, é o número 1. Então, 11 dividido por 1 é 11. Subtraindo o expoente 3 do expoente 1, 3 menos 2, aliás, 3 menos 1, 2. Subtraindo o x, 1 menos 1, o x não vai aparecer mais, vai ficar só 11a ao quadrado. Dividindo o próximo termo, 7 dividido por 1, 7. 4 do expoente a menos 1 do outro, 4 menos 1, 3, a ao cubo. E o expoente 1 do x menos 1 do outro x, 0, o x não aparece. Vou dividir agora 5 por 1, vai ser menos 5. 2 menos 1 do expoente, sobra só 1a. E 2 do expoente x com menos 1, sobra só 1x. Então, portanto, 11a ao quadrado mais 7a ao cubo, menos 5a. Ok? Bom, meninos, nós chegamos ao final de mais uma correção, tá? Qualquer dúvida, retoma o vídeo e assista quantas vezes for necessário, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.